Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer você pela audiência, por estarmos juntos, fazendo reflexões tão importantes a respeito da nossa verdadeira vida, da vida espiritual, da nossa espiritualidade. Vamos fazer a nossa prece? Deus de amor e bondade, nos abençoe, nos ilumine, iluminando e amparando cada lar aqui, nesse instante, conectado conosco. Que o Teu amor se estenda, Senhor, levando paz, saúde, equilíbrio e sabedoria. Que o Teu amor, Senhor, nos envolva, para que possamos, em sintonia contigo, buscar essa verdade que nos liberta. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, gente, hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre mortes coletivas, que é exatamente o que está acontecendo nessa pandemia, né? As mortes coletivas. O que nós sentimos? Que a humanidade, ao longo dos séculos e séculos, evoluiu em vários aspectos, mas o homem ainda continua ignorando ou ignorante em relação à sua partida, à sua morte. Então, falar de morte é como se falar de alguma coisa chata, é como se falar de algo que nós não queremos tocar no assunto. Todo mundo tem medo, na grande parte, a maioria, não todo mundo, não gosta de tocar nesse assunto, porque acha que isso deprime e que isso representa algo ruim. Não se toca nesse assunto, não se pensa sobre o assunto, ignora-se o assunto, mas ele vai chegar mais cedo ou mais tarde. Seja através de uma pandemia, seja através de um infarto agudo do miocárdio, seja através de um AVC, acidente vascular cerebral, vulgo derrame, seja através do que for, um acidente. A morte, ela é inevitável diante do mundo em que nós vivemos. A partir do momento que nós habitamos um corpo material, ele está suscetível à lei de destruição. E mais cedo ou mais tarde, ele vai ser destruído. E essa consciência e esse trabalho de pesquisa deve existir da nossa parte, um mínimo de interesse. Porque você imagina, você está aqui hoje, o seu nome, né, é Márcio. De repente, você já não é mais Márcio, você já não está mais aqui e definitivamente você sai de cena. Como uma novela que acabou repentinamente, onde você às vezes nem teve tempo de se despedir, né? Então, isso é realmente algo que deixa as pessoas perplexas, deixam as pessoas completamente, vamos dizer assim, se você for pensar na morte, realmente de forma não dentro de uma visão da espiritualidade, você começa a achar a vida sem sentido, né? Quer dizer, de repente você está aqui, você luta, você constrói, você adquire uma estabilidade financeira e de repente a morte vem e te ceifa e te leva, né? Separa das pessoas que você ama, das coisas que você ama, do mundo em que você construiu e que você viveu. Então, nós precisamos realmente parar para pensar e rever os nossos estudos, as nossas pesquisas. Nós estamos pesquisando tanta coisa, nós estamos indo, né, no avanço tecnológico tão distante e diante dessa verdade absoluta pela qual nós passaremos, nós temos dificuldade de aceitar, de lidar, porque nós ignoramos essa verdade, nós fugimos dela, como aquela criança que inocentemente fecha os olhos e acha que com o olho fechado ela se escondeu de todo mundo e ninguém está mais vendo ela. Ou aquele animalzinho que enfia a cabeça dentro de uma lata e deixa todo o corpo para fora, achando que ele está escondido e ninguém vai ver. Então, meu amigo, ou a gente para e começa a rever os nossos conceitos e principalmente o conceito em relação à morte, ou nós vamos ser pegos de surpresa, como a maioria se sente quando a morte chega. Então, nós temos que ter uma consciência e buscarmos estudar sobre o assunto.
tá certo? Você fala, Márcio, mas qual é a verdade sobre a morte? Meu amigo, existem milhões de livros que falam sobre a morte. Por que não começarmos a ler um a um e pesquisarmos, e irmos buscar os raciocínios científicos que já existem, filosófico, tá certo? Religioso, enfim, preste bem atenção, vai chegar um dia que nós vamos ter que pegar esse trem, esse barco, né? Esse avião. Então, por que não nos prepararmos para esse dia? Porque nós temos que ignorar tudo isso e esperar ele chegar repentinamente para a gente ficar mais perdido que segue em tiroteio, como está acontecendo com centenas e centenas de espíritos desencarnados, agora recentemente, pelo Covid-19. A pessoa não tem consciência do que está acontecendo e isso realmente é doloroso. Se nós estamos tendo muitas doenças mentais aqui no plano físico, o que os espíritos nos relatam é que o mundo espiritual está repleto de pessoas que se sentem que enlouqueceu, porque de repente ela olha para si, ela vê que ela tem mão, que ela tem pé, que ela tem cabeça, que ela tem órgãos, que ela tem coração, que ela sente, que ela está viva, mas ninguém lhe ouve. No mundo dos encarnados, ela anda dentro de casa, ninguém lhe responde nada. E ela sente, meu Deus, eu acho que eu enlouqueci, porque as pessoas não me veem, só eu vejo elas. O que está acontecendo comigo? Né? Então a pessoa acha que enlouqueceu e acaba enlouquecendo. Então os surtos psicóticos do plano espiritual é milhões de vezes maior que aqui na Terra. Então por quê? Por causa desse despreparo, por causa dessa ignorância em torno dessa verdade que liberta. Então nós precisamos parar a nossa vida, né, que é tão corrida, para pensar a hora que eu partir, para onde eu vou? Será que existe vida após a morte? Será que alguém que foi já voltou para dizer que existe vida além da morte? Quais os livros eu posso ler? Diante de tanta informação que hoje nós temos, o que é fake e o que é fato? O que é verdadeiro e o que é falso? Então tudo isso você começa a interrogar. Mas quem eu vou, né? No que eu vou me basear? Eu vou me basear dentro do catolicismo? Ou eu vou me basear dentro do protestantismo? Ou eu vou me basear dentro do budismo? Ou eu vou me basear dentro do espiritismo? Ou eu vou me basear dentro do islamismo? Afinal de contas, no que eu vou me basear? Meu irmão, leia tudo e veja o que você sente, que bate com o seu coração, que vai de encontro com aquilo que você acha mais lógico de ser verdadeiro. E se isso for falso? A hora que eu chegar do outro lado não tiver nada disso, pelo menos você está consciente de que você fez uma pesquisa, você fez uma busca e você não ignorou esse assunto. Essa é a diferença. Você tem a consciência tranquila que você buscou. A visão que nós temos do mundo espiritual é ridícula. Diante da evolução do homem, diante do avanço tecnológico, científico da Terra, nós, no que se refere à vida espiritual, somos extremamente ignorantes. Você sabe que uma vez o Chico disse, depois de muitos anos trabalhando com a espiritualidade, Chico Xavier perguntou para Emmanuel, já que nós temos tantos anos que eu estou recebendo livros e tendo uma visão do mundo espiritual, o que você acha que nós conhecemos do mundo espiritual? E você sabe o que o mentor de Chico disse, o Emmanuel? Ele disse assim, o que o homem conhece do mundo espiritual é o que um peixe conhece sobre a terra quando ele dá um salto fora d'água. Pensa uma peraputanga que dá um salto no rio e ela olha naquele salto o mundo e cai de volta. O que ela conhece do mundo espiritual? Nada. Quase nada. Então nós precisamos estudar. Nós precisamos buscar, no mínimo, tirar 15 minutos
do nosso dia, que tem mais de 110 mil minutos, tirar 15 minutos para meditar em torno da nossa morte, em torno deste assunto, já que a gente perde tanto tempo conversando futilidades que não levam a lugar nenhum e que não nos prepara para nada. O médium baiano Divaldo Pereira Franco tem um livro que chama Temas da Vida e da Morte. Ele nos fala que nesse livro que nós deveríamos tirar pelo menos 15 minutos todos os dias para pensar na nossa morte. Como a nossa vida seria diferente. É um exercício psicológico nos preparando para esse dia. As pessoas não se preparam. Vemos aí, inúmeras pessoas se preparando para a velhice, fazendo academia, alimentação saudável, buscando medicamentos que levam à longevidade, enfim, tratamentos psicológicos e uma série de coisas, se preparando para a terceira idade. Mas a gente não vê pessoas se preparando para o desencarne, para a morte, que vai chegar mais cedo ou mais tarde. Essa que é a grande realidade. E que nós realmente precisamos buscar todas essas na tentativa de nos prepararmos. Então, seguindo a orientação de Manuel Filomeno de Miranda, eu comecei a fazer esse exercício de 15 minutos todos os dias pensar. Olha, você não tem noção como a minha vida mudou. Porque você começa a ver o mundo diferente. Você começa a olhar o mundo com uma transitoriedade, tipo, amanhã eu não sei se eu vou estar aqui. Então, hoje eu preciso ser feliz, aqui e agora. Hoje eu preciso dizer para as pessoas que eu convivo que eu as amo e que eu não sei se amanhã eu vou ter essa oportunidade, de dizer, meu filho, eu te amo, papai te ama, eu amo você, e dizer aquilo que você precisa dizer e organizar e se preparar para esse momento. Estamos vendo aí os cartórios abarrotados de gente correndo num desespero para resolver questões de herança. Cara, você sabe que vai, por que você não organiza isso antes? Você tem que deixar para acontecer o inventário, onde grande parte do seu dinheiro vai para a mão do advogado, outra parte vai para a mão do governante e não sobra quase nada para os coitados que ficaram aí dentro desse contexto. Porque pessoas cultas, inteligentíssimas, não se preparam. Elas acham que a vida é eterna e depois fica aquela briga judicial por anos a fio. Eu conheço casos de herança que já estão 20 anos. O filho que ia herdar já até morreu, já desencarnou, já está lá e o rolo está acontecendo aqui. Cada hora uma confusão. Gente, se nós depender dessa burocracia, então por que você não se prepara? Não já vai no cartório, já transfere o que tem que transferir, acerta o que tem que acertar? Por que a gente tem que deixar para depois ficar do outro lado preocupado ainda? E agora, como que eu vou fazer? Deixei a minha filha sem nada, até passar tudo para o nome dela e etc, Ou assim por diante. Enfim, o que eu sinto é que é um despreparo total, psicológico, físico, emocional, financeiro, em todos os aspectos. Nós ignoramos a morte e vivemos como se ela não existisse, com a cabeça enterrada na terra, sem olhar o resto do corpo que está ali para todo mundo ver. Então, esses dias conversando com um amigo, ele disse, Márcio, essa história aí para mim de que a vida continua, isso é bobagem, isso não existe. Afinal de contas, algum morto já voltou para dizer que a vida continua? Na Bíblia existe o diálogo de 2 mortos, sabia disso? Dizem que quando você morre acabou tudo, não é verdade? Mas na Bíblia conta o relato de 2 mortos. Olha só, biblicamente, versículo e capítulo você acha na internet, eu não decoro isso não. Então você vai lá que você vai encontrar. É a história de Lázaro. Lázaro era um mendigo chaguento que vivia comendo restos do que sobrava da casa de um senhor rico. Lázaro morre, está escrito lá, e Lázaro vai para o seio de Abraão. E aí o homem rico depois morre, em situação lamentável, enxerga Lázaro nas alturas, naquele mundo bom, diferente, e esse homem rico vai na tentativa de chegar até Lázaro, quando se depara com outro morto, biblicamente, que é Abraão. E Abraão diz para ele, meu irmão, o que você quer? Ele diz, eu quero chegar até Lázaro.
né? Ele disse, você não pode, você não tem condição de chegar até Lázaro. E aí ele diz, mas então deixa eu voltar lá na terra e falar para a minha família tratar os mendigos diferente, tratar as pessoas diferente, porque quem sabe eles não vão cometer os mesmos erros que eu cometi. E Abraão vira para ele e diz, se eles não ouvem Moisés e os profetas, não vão ouvir os espíritos, quer dizer, não vai te ouvir, não vai adiantar você voltar. Então veja, gente, é o diálogo de dois mortos, Abraão e o homem rico, que está escrito que o homem rico lá morreu. Então se não existisse vida após a morte, eles não estariam conversando, esse diálogo seria mentira. Então aí já está, né, a confirmação da vida após a morte, onde dois mortos conversam, biblicamente falando. E indo às pesquisas, só por exemplo, um médium seríssimo como Chico Xavier, recebeu mais de 5.000 mensagens de pessoas, além túmulo, que já desencarnaram e que relataram, né, detalhes da sua vida que só eles sabiam. Essas informações foram tão verídicas que, para você ter uma ideia, dois amigos que brincavam de roleta russa, um matou o outro e ele estava sendo condenado. Quando o Chico recebe a mensagem do jovem que foi que morreu, né, considerado assassinato, dizendo, seu juiz, nós estávamos brincando de roleta russa, ele não me matou de propósito, e fez uma carta para o juiz pedindo que soltasse o amigo, que não era justo que o seu amigo fosse condenado. O juiz pediu para fazer então um estudo caligráfico, da caligrafia, para ver se realmente era a caligrafia do indivíduo que tinha sido assassinado, e comprovou a caligrafia e a assinatura, sem erro de autenticidade. Quando o juiz teve o documento comprovando que aquela letra era do indivíduo, o juiz absolveu o réu e ele não foi condenado. Então, quer dizer, essa informação talvez você não sabe, e outras informações. Então você precisa ler, meu filho, você está desinformado, tá certo? Milhões de mortos já voltaram para dizer. Desde que a vida é vida, a gente vê falar de casa mal assombrada, de assombração que aparece, né? Você está parado assim e você tem a sensação que alguém está te olhando, você sabe até que é mulher que está te olhando, que é homem, sem você enxergar. Isso é mediunidade, é o sexto sentido. Então ignorar o mundo espiritual é quase um absurdo, né? E diante de um avanço tecnológico igual nós temos, né? Onde as pessoas já estão conseguindo medir o grau da sua vibração energética, da sua aura, né? Nós ainda estamos ignorando essas verdades, é muito triste. Então nós precisamos estudar, gente. Estudar e nos preparar para esse momento. Não vamos ignorar esse assunto. Não vamos colocar um pano em cima e achar que isso não vai acontecer conosco. Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos, seja com Covid, seja com o que for. E aí eu queria falar um pouquinho sobre as mortes coletivas, que o meu tempo já está acabando, né? Por que acontece esse desencarne coletivo? Qual é o motivo? Esses dias eu atendi um paciente que estava com Covid e basicamente os dias contados, estado grave, ia ter que ser entubado, mas ainda estava lúcido. E ele diz, doutor Márcio, eu queria só te fazer uma pergunta. Por que Deus está matando tanta gente e talvez até me mate? Por que Deus está fazendo isso comigo? Eu falei, meu irmão, Deus não está matando ninguém. Não foi Deus quem criou o Covid-19. Né? A gente quer jogar a culpa em alguém. Joga para Deus. Quando a gente acha que Deus não é culpado, a gente joga para o presidente da República. Quando a gente vê que o presidente não tem culpa, joga para o governador. Quando o governador não tem culpa, joga para o prefeito. A gente quer culpar alguém por causa das mortes coletivas, né? Mas, gente, o culpado da morte é o vírus. E esse vírus é uma criação nossa. É uma criação vibracional. A Terra vivia um momento de uma psicosfera muito densa, materialista. O ser humano só pensa em sexo, só pensa em droga, só pensa em bebida, só pensa em si, não quer saber de mais ninguém, nem da própria família. Separações em massa,
filhos ninguém quer ter, prefere ter gato, cachorro, sabe? E um mundo onde as pessoas egoísticas, cada vez mais egoístas, pensando cada vez mais em si. Tinha que vir uma pandemia dessa, isso baixou o padrão vibratório, caiu as energias, né? A psicosfera ficou densa e predispôs à proliferação de vírus, larvas, bactérias espirituais, bacilos espirituais, que se materializaram. Foi os chineses que fez, não interessa quem fez, alguém materializou esse vírus e ele está fazendo o papel de acordar o homem para a realidade que é a vida após a morte. Então a morte, essa pandemia, Deus não tem nada a ver com ela, não foi Deus quem criou, nós as criamos, tá certo? Mas Ele só permite que ela aconteça porque Ele sabe que ela vai nos trazer benefícios, muito mais do que prejuízos. O que é um corpo para centenas de corpos que já tivemos? Né? É uma veste, é como uma camisa que ficou velha e você vai ter que descartar para comprar uma roupa nova. O espírito é eterno, não tem Covid que mata o espírito, nós somos eternos. Portanto, esse medo de que tudo vai desaparecer não é verdadeiro, né? Então, nós precisamos entender isso. Aí, esses dias, um amigo disse, Márcio, mas é tão triste, assim, está morrendo todo mundo, né, de uma vez. Eu falei, olha, para ser sincero, eu acho a morte coletiva interessante, sabia? Porque imagina, você desencarna sozinho, chega do outro lado, não conhece ninguém, teoricamente, vamos fazer de conta, né? Agora, se você desencarna coletivamente, você chega lá, e aí, compadre, você veio também, menino, é um negócio aqui, vamos reunir aqui os cuiabanos para a gente decidir o que a gente vai, né, o que nós vamos fazer e tal. Ou seja, é legal, tá todo mundo junto. O duro é você morrer sozinho, como diz o outro, né? Então tem gente fazendo companhia para você. Então eu particularmente acho que desencarnar nós vamos sozinho ou coletivamente, entendeu? Eu prefiro coletivamente, onde eu conheço todo mundo. Você imagina, você está com a família inteira no avião, cai todo mundo e parte todo mundo. Aí você já, vem aqui fulano, vem aqui e está reunido todo mundo, né? Isso a nível espiritual pode acontecer ou pode não acontecer por causa do grau evolutivo, lógico, né? Mas eu não vejo essa preocupação. Agora, a morte coletiva, ela tem um fim, acelerar o processo de evolução. Quando ele está indo muito lento, aí ele tem que ser acelerado. Como a Terra está acabando o tempo dela para que ela se regenere e não estava acontecendo, então a morte coletiva ela só foi permitida porque ela vai acelerar o processo de evolução e ela vai trazer benefícios e está trazendo inúmeros benefícios, porque o homem está acordando do seu estado letárgico, onde egoisticamente ele só estava pensando em si próprio e agora ele está começando a olhar a vida como ela realmente é, sem utopia, sem fantasia, sem essas ilusões, né, de achar que a vida é eterna e que nós vamos ficar aqui para sempre, tá certo? Vamos partir mais cedo ou mais tarde e devemos estar preparados para esse momento, tá certo? Então, essa é a nossa mensagem. Nós vamos ter aqui, né, um bate-papo com a Françoise, uma pessoa querida que vivenciou na família desencarnes coletivos e que vai estar falando um pouquinho para nós também sobre isso, até porque ela viveu na pele, está vivendo na pele o desencarne coletivo, né, de dezenas de parentes dentro desse processo de desencarne, tá certo? Como ela está lidando com esse tema, como ela está vendo tudo isso, né? E como é importante ela ter um preparo, né, psicológico, emocional, né, espiritual para enfrentar essa realidade dolorosa, nós sabemos, mas necessária. Gente, temos aqui a alegria de receber a nossa irmã Françoise. Para mim, uma irmã querida do coração, que com certeza nossos laços de amizade serão eternos, né, Fran? Vamos estendê-los para além túmulo, com certeza, né?
e ela nos dá a alegria e a honra de estar aqui conosco hoje. E ela vai falar um pouquinho desse desencarne coletivo, o que ela está vivendo com a família, né, as dificuldades todas que ela tem enfrentado, né, aí com o desencarne de tantos familiares, né? Fran, seja bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado. Fique à vontade para você falar, Fran. Muito obrigado, e para mim é uma honra também estar aqui conversando nesse programa maravilhoso que nos dá a oportunidade de compreendermos sobre a vida após a morte, né? Que a vida continua. E nessa experiência, como o nosso irmão Márcio falou, a nossa família, nós somos cuiabanos e uma família grande. E quando a família é grande, acontecem essas coisas, né? Então, nós temos uma experiência de 13 pessoas assim ligadas à família, né? Então, 3 tias, um monte de primos, todos desencarnaram pelas comorbidades aí do Covid-19. E eu sempre ali com essas experiências nossas, estudo, preparo, tenho aproveitado a oportunidade de dar uma força na família, conversando, aqueles que já vão ficando, né, doentes ou antes, ou que eu posso esclarecer, eu venho esclarecendo. E observei, Márcio, que o despreparo, ele é geral, né? Então, assim, quanto mais a gente fizer um evangelho em casa, né, a leitura de livros espíritas nos dão assim uma abertura de visão. Então eu conversava assim com cada um na medida do possível em que eu pude conversar com algum dos nossos familiares, e eu tentando alertá-los, né? Então teve uma experiência que eu conversei com um primo meu, e ele já relatando, eu sinto assim que todos já estavam avisados, não tem um de nós que já não sente que já está perto de alguma coisa grave acontecer. Um deles já me relatava assim: eu tenho medo de morrer. Isso é normal, mas assim, era um pânico, né? Então, aquela ansiedade, aquele desespero. Então, isso aí também não é bom, né? É bom que a gente tenha uma confiança, porque a gente sabe que todos nós vamos desencarnar. Nenhum de nós vamos ficar aqui para ficar para sempre. Então, a experiência da morte e da vida é uma experiência que todos nós vamos passar. O que os nossos olhos estão vendo, tudo vai acabar, né? Então, nada aqui vai ficar para a eternidade, né? Então, já teve uma outra experiência também, que foi até com uma tia, e que eu vi que a idade dela já um pouco avançada, e no livro Nosso Lar relata que as pessoas que já têm uma certa idade já têm um retorno na hora, assim, com até uma festinha, vamos dizer assim, né, que seria o completista. Aí eu acalmei minha família, acalmei uma neta, falei: olha, ela já está indo numa idade de 87 anos, então fica tranquilo, né, está tudo em paz, né, tenho certeza que ela está sendo muito bem recebida no plano espiritual, né? E, por surpresa, teve até um sonho que aconteceu, que eu achei assim, que veio trazer essa lucidez, essa certeza, de que ela falou: olha, eu sonhei que minha avó estava recebendo um buquê de flores no meio de nós todos. Então, não que seja para todos a mesma experiência, mas a vivência aqui da Terra já vai trazendo para nós o que nós estamos plantando para nós colhermos. Essa nossa experiência de estarmos ouvindo este momento aqui, aprendendo, entendendo que todos os desencarnes coletivos cada um vem para passar por isso, mas cada um é por um motivo, né? Cada um tem o seu momento, porque é a cada um segundo tuas obras. Se é cada um segundo tuas obras, cada um tem o porquê passar por essa prova dessa forma, né? Tem também assim um fato que eu vejo assim bacana de a gente comentar agora, que foi o que aconteceu nas Torres Gêmeas, né? Que mais de 3.000 pessoas desencarnaram, e teve um cego que estava parece-me que era no 70,
andar, né, nos 70 andares que ele estava, e naquele momento que ele ouviu só o estrondo, comentários, gritaria, ele tinha o cão-guia dele. Na hora ele soltou e impulsionou que o cão-guia dele fosse se salvar, porque ele falou, não vou dar conta. E o cão-guia não largou dele e tirou ele lá de dentro, né? de tudo desabando, e ele se salvou. Então, essa é uma mensagem muito lida na internet, de que quando não é a hora, não é a hora, né? Então, nós temos assim que ter essa confiança, essa certeza de que Jesus, ele está para nós, que ele disse, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas esse vinde a mim, meus irmãos, eu não consigo ir por você. Você tem que ir, porque Jesus já veio, ele já trouxe a mensagem. Um monte de livros, como o nosso irmão Márcio já relatou aqui, que continua enviando os livros, tirando nós, né, dessa ignorância. Mas e aí? Eu estou fazendo esse vinde a mim? Eu estou indo ao Cristo? Porque Ele está esperando. Então, é o meu movimento. Quando eu pego um livro, quando eu ganho a consciência de que eu tenho que ter a confiança, a clareza, a paz de espírito, a alegria de viver. As provas vão passando, mas nada que eu não consiga passar com o Mestre, né? Então, esse é um momento assim que a gente tem que refletir nesse nosso Jesus, que nos dá essa certeza de que nós estamos sendo amparados. Por acaso, meu irmão, você acha que nesse instante Jesus vai estar preocupado com Bezerra de Menezes, com Chico Xavier? Eles têm autonomia, já estão ajudando o Mestre. Ele vai estar mais para os doentes do que para os sãos, que foi o que ele disse. Então, ele vai estar do nosso lado, vai estar nos carregando neste momento difícil, que nós consigamos fazer preces, que nós tenhamos uma certeza de que nessa confiança da vida futura, que foi o que Ele nos promete, nos coloca essa certeza, né, que a felicidade não é deste mundo, e que nós possamos estar avançando com este Mestre, indo ao seu encontro através dos conhecimentos que nós temos, tudo fica muito mais fácil. Assim nós vamos caminhando, né, Márcio? Exatamente, Fran. Gente, que história linda essa desse cego, né, nas Torres Gêmeas, né? Você vê, estava lá nas alturas e quis que o cachorro se salvasse, e o cachorro puxou ele e acabou salvando, né? Quer dizer, quantas pessoas que têm 2 olhos e que morreram sem conseguir sair do prédio. Ele cego saiu, né? Então, Fran, essa história é belíssima e comprova que quando não chegou a hora, não adianta, né? Nós tivemos um caso também, Fran, muito interessante, no edifício Joelma, que aconteceu um incêndio naquele prédio em São Paulo, né? Se eu não me engano, foi em 74. Foi muito interessante o relato do homem que se salvou do edifício Joelma. Ele estava, não me recordo, mas era no 10º, era numa parte bem alta do prédio, né? E quando ele sentiu, 3 minutos antes do incêndio começar, ele sentiu uma dor de barriga como ele nunca tinha sentido antes. E foi muito forte. Então ele correu ao banheiro, não conseguia passar a dor, era uma dor intensa. Ele desceu correndo para ir à farmácia, porque ele estava com tanta dor. Então ele desceu e pegou o elevador e entrou na farmácia que tinha para comprar o remédio quando começou o incêndio. E se ele estivesse lá, ele não teria como ter saído. Quer dizer, porque não era a hora dele. Né? Então, o que a gente tem que começar a entender é que todos que estão indo é porque chegou a sua hora. Ninguém vai fora de hora. Né? A providência divina entra aí. É aí que entra, né? Então, se aconteceu, é porque tinha que acontecer. E nós temos que trabalhar esse processo
de aceitação, né, Fran? Porque a revolta, ela só complica a nossa vida, ela só traz transtornos, né? Então você vê que tem coisa que não adianta você, né? Então eu falo assim, às vezes a pessoa, a gente tem tanto essa campanha, né? Fique em casa, fique em casa, fique em casa. Mas, gente, chega uma hora que você tem que sair, você não vai ficar na toca a vida inteira escondido, é ou não é? Então não tem como você ficar só em casa, em casa. Primeiro, nós não somos ricos para ficar com dinheiro sobrando, para ficar só em casa, em casa. Segundo, é que até quando nós vamos esconder? O que nós temos é que nos preparar imunologicamente, espiritualmente, porque existe, né, uma imunidade espiritual que as pessoas não sabem que tem. Se você está bem emocionalmente, psicamente, né, Fran, você não pega a doença. Por exemplo, antigamente, eles achavam, gente, que quando surgiu a tuberculose, que tinha que isolar o tuberculoso, para não passar tuberculose para as pessoas. Então, aqui em Cuiabá, por exemplo, tinha o Hospital Júlio Miller, né? Lembra? Era hospital de tuberculoso, aonde só ficava tuberculoso. Mas o que a ciência foi descobrindo? Por que as pessoas que trabalhavam naquele hospital não pegavam a tuberculose? Então, tinha alguma coisa aí. Foi aí que surge a imunologia, mostrando que se você está bem imunologicamente, você não pega a doença, é ou não é? Então, em vez de esconder, feito um rato e gato da doença, você tem que se preparar imunologicamente bem. E o que é se preparar imunologicamente bem? Não beber ou beber menos, né? Perder menos noite, falar menos mal da vida alheia, por incrível que pareça, né? Fazer atividade física, comer menos, né? Tomar a ivermectina, porque já é comprovada cientificamente, né? E a Organização Mundial de Saúde vai mudar o conceito dela, porque já tem mais de 5.000 publicações falando sobre a ivermectina, a importância dela, vitamina D, as pessoas não tomam mais sol, né? O índice de vitamina D é baixíssimo na Terra e ela é uma imunorreguladora, a vitamina D, tá certo? Tomar as vitaminas necessárias, comer frutas, legumes e verduras, comer menos embutido, enfim, são preparos, Fran, que prepara muito mais do que qualquer coisa, até mais do que vacina. E o tratamento espiritual, né, Marcia? O tratamento espiritual, para você estar bem espiritualmente, e aí você pode estar no meio do vírus que você não pega, igual aqueles funcionários que trabalhavam no hospital de tuberculose, não pegavam a tuberculose, porque eles estavam bem. Então, até quando nós vamos ficar escondendo, isolando as pessoas? É natural que de início todo mundo corre e esconde, mas uma hora nós vamos ter que sair da toca, né? E se nós estivermos bem, a gente enfrenta o vírus numa boa. Vírus não mata ninguém, vírus só mata quem está imunologicamente comprometido. E lembrando também que esse sentimento de culpa, muitas vezes fica caçando o culpado, como você falou, numa pandemia, o culpado é a pandemia mesmo, é o vírus. Então, pessoas querem pôr culpa nos outros, caçar onde que foi. Sim. Eu falo, olha, se acontecer alguma coisa comigo, é a pandemia que é culpada, não tem nenhum culpado. Exatamente. Você sabe que tem um fato muito interessante, Fran? Um amigo meu foi trabalhar, médico, no interior. Aí ele estava no hospital e ele foi atender um jovem que chegou baleado, né? E ele tentou de tudo para salvar o jovem, não conseguiu, inclusive fez algumas injeções, né, para tentar reverter o quadro, fez uma adrenalina na hora que o jovem parou, né, fez uma parada cardíaca, e o pai do menino disse que o médico que matou o filho, e foi em casa pegar o revólver para matar o médico. Ele correu, pegou o carro e se mandou da cidade, porque o pai disse que o médico que matou com aquela injeção o filho dele. Olha a ignorância, você entendeu? E, na verdade, ele estava tentando salvar, né? O que matou o filho foi a bala que o cara deu, não foi o médico que matou. Então, o ser humano, eles têm essa mania, né, de jogar culpa nos outros. Aí, quer jogar culpa em fulano, quer jogar culpa em cicrano. E, gente, é o vírus que está matando. As pessoas estão querendo punir alguém, jogar culpa em alguém, usando isso para atingir o outro. É muito triste, é um jogo sujo que existe dentro dessa questão. O ser humano, é lamentável que ele aproveita até a desgraça para tentar tirar vantagem da desgraça. É muito triste isso, né, Fran? Então, eu acho que nós temos que repensar, olhar isso e entender que, na minha visão, Fran, a culpa não é nem do vírus, a culpa é do indivíduo
que não está bem imunologicamente e o vírus vai levar ele, né? A gente sabe que o vírus não mata, o que mata é o processo inflamatório, é a comorbidade, às vezes o indivíduo tem hipertensão, diabetes, não cuida. E muitas vezes já tomou até a segunda dose, né, Márcio? E até a segunda dose, né? Nós já vimos inúmeras pessoas que tomaram a segunda dose da vacina e que estão desencarnando. Por quê? As comorbidades, né? As comorbidades. O indivíduo fuma, o indivíduo bebe, o indivíduo é obeso, o indivíduo não faz atividade física. Aí, meu amigo, não tem vacina que resolve, né, Fran? Porque até a vacina não consegue responder a essa perspectiva. Então, gente, essa doença é um convite à mudança de hábito mental, físico, espiritual, né, Fran? E as pessoas não estão enxergando isso, estão tentando driblar, Fran. É igual quando surgiu as doenças sexualmente transmissíveis. Aí o ser humano, para tentar dobrar, em vez de se reeducar, criar um preservativo para tentar impedir a entrada do vírus, né? E em vez de mudar de conduta, ela quer driblar, né, a situação. Não é esse o caminho é reeducação, né, Fran? Não tem jeito, né? Exatamente, e a todos os nossos irmãos que estão assistindo, você pode também ajudar, compartilhar este vídeo, né, para mais pessoas assistirem. E lembrando que se você ficar acomodado, acatando tristeza, você vai ficar doente, com depressão, pânico, né? Vem um monte de coisas ruins. Então, cabe a você fazer a sua parte, aceitar esse momento, fazer a sua reforma íntima, buscar tratamento espiritual, buscar ajuda. Nossa Casa Espírita está à disposição para atender. Temos triagem segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, palestras. Venha nos visitar. Um abraço, que Jesus abençoe, né? Muito obrigado, Fran, pela tua presença aqui conosco. Um abraço para você que está nos assistindo. Então, vamos pensar com carinho a respeito de tudo isso que nós falamos hoje. Gente, vamos às perguntas sobre o nosso tema. Márcio, eu gostaria de saber se os desencarnes coletivos são provações coletivas, se todas essas pessoas têm o mesmo tipo de débito. Raimunda, na verdade é isso mesmo. Ninguém inocente desencarna de Covid. Todos que estão desencarnando era uma prova e tinha que passar por esse desencarne. Não existe ninguém que entrou de gaiato no navio. Todos que entrou nesse navio era para entrar mesmo. Tinha essa prova para passar. Já veio preparado. É como se fosse cartas marcadas. E não adianta você correr, esconder, porque a hora que ela te encontrar, você vai partir. Tá certo? Então, por que o medo? Não devemos ter medo, né? Devemos tomar, sim, os cuidados que é necessário, né? Como distanciamento, máscara, álcool gel e etc. Mas compreender que se tivermos que partir, nenhuma dessas condutas vão resolver como não estão resolvendo. Nem mesmo vacina pode resolver. Agora, o nosso papel é de tomar a vacina, de tomar as medidas preventivas. Agora, se acontece, é porque estava previsto na nossa ficha kármica que isso acontecesse. Tá certo? Não existe improviso, não. Confiemos na justiça e na misericórdia divina. Meu nome é Júnior. Eu vou fazer uma pergunta. Dr. Márcio, as pessoas que estão desencarnando coletivamente com a Covid-19, ela está indo para o mundo superior, inferior ou está encarnando novamente no planeta Terra? Júnior, sua pergunta é maravilhosa. Para onde estão indo as pessoas que estão desencarnando com Covid-19? Para planetas inferiores, superiores ou estão ficando na Terra? Está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Está havendo uma seleção. Espíritos mais evoluídos estão indo para planetas mais evoluídos. Espíritos mais atrasados estão indo para planetas mais atrasados. E aqueles que são mansos e pacíficos
segundo Jesus, os mansos e pacíficos herdarão a terra, estão permanecendo no orbe para um novo processo reencarnatório e recomeçando a vida na terra. Então, essa seleção ela está acontecendo há mais de 50 anos e está sendo acelerada agora em função do Covid e em função do tempo nosso que está acabando. Por isso, o aceleramento no processo seletivo da transição planetária. Oi, Márcio, meu nome é Edvilson. A minha pergunta é sobre desencarnes coletivos. Ainda existe muita comoção quando acontecem os desencarnes coletivos, né? Acidente de avião, tsunamis, terremotos. Ainda existe uma grande comoção. Na sua opinião, quando as pessoas estarão preparadas para entender esse processo de desencarne coletivo? Sua pergunta é maravilhosa, Edilson, porque vem de encontro exatamente com o que eu disse. O despreparo dessas pessoas para viverem esses momentos de desencarne, seja ele coletivo ou individual, né? Então, na verdade, centenas de pessoas desencarnam todos os dias na Terra, independente de Covid ou não Covid, porque o Covid agora só acelerou o que já estava acontecendo e a gente não percebia, porque quando um desencarne gradativo e individual, a gente não sente tanto quanto na coletividade. Então, quando que as pessoas vão estar preparadas? Quando as pessoas começarem a estudar, a se preparar psicologicamente, emocionalmente, culturalmente, né, para este momento. Para isso é necessário ler, estudar. As pessoas estão querendo ter informações sentada na televisão ou manipulando o WhatsApp, tá certo? Informações rápidas. E se o texto for longo, ela tem preguiça de ler, ou seja, ela quer que essa verdade chegue para ela pronta, né? Como um lanche, né? Um fast food que ela possa ingerir rapidamente. Não é assim. É necessário sentar, colocar o bumbum, o traseiro no sofá ou na cadeira e estudar. Se não estudarmos, nós não vamos conseguir encontrar essa verdade que liberta a gente. É necessário que nós tenhamos esse hábito de ler diariamente para que nós possamos nos informar e estarmos preparados para o desencarne, que é o assunto mais grave, né, que existe na Terra e que a Terra, de um modo geral, a ignora. A ciência precisava buscar mais nesse campo, intensificar as pesquisas. Ela está muito mais preocupada com a casca do que com a essência. Ou seja, ela está muito mais preocupada em cuidar do corpo do que da alma, sendo que não existe nada que cuide do corpo eternamente, porque ele morre mais cedo ou mais tarde, ficando apenas a essência, a alma, a espiritualidade. E as pessoas não têm tempo para isso. Gente, tudo que nós falamos tem subsídio, né? Doutrinário. Então, é importante que a gente, sustentáculo doutrinário, que a gente estude. Vamos ver alguns livros interessantes. Olha esse livro, Transição Planetária. Esse livro fala muito, né, do que aconteceria nesse momento, preparando o homem para esse momento. Esse livro foi publicado há uns 3 anos atrás, se eu não me recordo, e que já nos dava todo esse preparo, já falava de tudo isso que ia acontecer conosco. É maravilhoso esse livro do Divaldo, tá? Próximo, nós temos Ação e Reação de André Luiz, tá? Que é muito interessante. Esse livro também, ele fala sobre isso, a vida no mundo espiritual. Olha que lindo, gente. A vida no mundo espiritual. Eu que falei para você ler, para você buscar referência, por que você não lê esse livro? Começa por ele. É um livro extraordinário. Ele fala sobre a vida no mundo espiritual. Não só esse, mas André Luiz tem uma série de 20 livros falando sobre isso. Vale a pena. O Livro dos Espíritos, também, que é um livro simples e que fala da vida espiritual. Temos também o livro do Divaldo, né? Lançado esse ano, que fala inclusive sobre o Covid-19. Né? É um livro excelente que é Rumo ao Planeta de Regeneração.
Olha o nome do livro. Rumo ao Planeta de Regeneração. Ele fala, inclusive, da pandemia. O que acontece a nível espiritual, os espíritos que estão saindo dos corpos, o que está acontecendo, qual tipo de assistência que eles têm, os espíritos cuidando das pessoas, porque além de doente, dentro das UTIs, os espíritos vampiros e obsessores perturbando e acabando de deixar o indivíduo mais no inferno ainda e mais tumultuado do que já está. Então ele fala sobre a obsessão na Covid-19, a influência dos espíritos na nossa vida, né, dentro da pandemia. Muito bom esse livro, gente. Quem não leu, leia, peça, tá certo? Rumo ao Planeta de Regeneração, livro de Divaldo Pereira Franco, psicografado pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Vale a pena a gente estudar esse livro, tá bom? Gente, avisos. Vamos aqui aos nossos avisos. Sócio contribuinte. Você pode se tornar sócio contribuinte da nossa obra, gente. Uma obra séria, né? Que depende de você, porque nós vivemos de doações. R$10 que você doar para nós é muito. Talvez para você não seja, mas para nós é muito. Com 3 doadores de 10, eu já quase compro uma bolsa de cimento. Nós estamos precisando de cimento para a construção, né, do kitnet para idosos no Vantuil. Então, gente, se você puder, nós estamos precisando de doação de material básico, como cimento, areia, ferro, pedrisco, brita. O que você puder nos doar, por favor, né, colabore conosco. É algo que vai ficar concretamente lá, edificado numa obra séria que atende pessoas e que precisa da sua ajuda, tá certo? Temos também o Clube do Livro, gente. Uma maravilha. Com apenas R$35, você recebe um livro todo mês na sua casa, estimulando a sua leitura, tá certo? Agora, se você que se tornar sócio e frequenta as obras sociais do Vantuil Freitas, você pode pegar lá mesmo. E aí ele sai por R$25. O custo é R$10 a menos, porque você vai pegar lá na instituição. Se ele for entregue na sua casa, é apenas R$35. Torne-se um sócio do Clube do Livro agora. Você lembra que eu falei que nós precisamos estudar? Então é a chance de você estudar, porque são todos livros voltados e preparando você para essa verdadeira vida. Vale a pena um show de livros por apenas R$25. Ok, gente? E ali está. Se você puder fazer a sua doação, as nossas contas, Banco do Brasil, tá certo? Lá está a nossa conta corrente, né? O Banco Sicredi, e aí você pode fazer a sua doação. Nós agradecemos antecipadamente e agradecemos aqueles que já colaboraram conosco, que Jesus possa retribuir, não o dobro, mas o cento, porque é 100 vezes mais, e é o que ele nos fala. Muito obrigado. Fizemos a ação entre amigos, né, onde a pessoa ganharia uma carta de crédito no valor de R$50 mil, né? Então nós queremos agradecer você que colaborou, porque você que comprou e não ganhou, você ganhou, porque você fez um investimento na sua espiritualidade. Agora, a nossa irmã Iara, né, Rúbia, de Lucas do Rio Verde, conseguiu, olha lá, aquele foi o bilhete premiado, né? O bilhete 7.968. Ela ganhou, né, uma carta de crédito no valor de R$50 mil em Lucas do Rio Verde. Foi lá, né, a nossa irmã Ana Maria, né, presidente do Centro Espírita, lá, né, em Lucas, que vendeu o ingresso para a Iara Rúbia, né, Neves, é isso? Tá certo? Então, ela que ganhou e está aí a nossa ganhadora, tá ok, gente? Da cidade de Lucas. Muito obrigado, né, Iara, por você ter acreditado, colaborado conosco. Parabéns pelo seu prêmio. Você que está nos assistindo, mande seu recadinho, mande sua mensagem para nós. A sua fala é muito importante, né? Manda um oi, manda uma crítica, fale conosco, tá certo? Através desse telefone, ó, 981440148. Tá aí na tela, você pode copiar e mandar agora a sua mensagem. Vamos ler algumas mensagens. Geraldo Garcia, de Lavras, Minas Gerais. Ó, que bacana, gente. Ele está em Minas Gerais assistindo o nosso programa. Bom dia, o programa está muito bom. Eu estou aprendendo muita coisa. Obrigado pelo programa. Nós que agradecemos você, Geraldo, por essa participação conosco. Ó, Geraldo Garcia, gente, de Lavras, Minas Gerais, tá certo?
Vamos ver aqui agora Edson Pérez. Assistir seu programa ao sábado e às vezes ao domingo é muito gratificante e fortalecedor no meu caminho em busca da minha reforma íntima. Deus, nosso Pai, e toda a espiritualidade os proteja hoje e sempre. Então, gente, muito obrigado, Edson, por essas palavras de carinho, de estímulo para nós, porque com certeza esse é o nosso objetivo, né? Levar a você esse preparo, essa esperança, essa formação. Um abraço para você, Edson. Vamos aqui a Dona Maria das Graças, no bairro Nova Conquista, aqui em Cuiabá. Ela diz: Dr. Márcio, estamos assistindo a palestra, né, do senhor. Gosto e quero ir aí. Me sinto bem em ouvir os ensinamentos. Um abraço. Então, Maria das Graças aí, do bairro Nova Conquista. Muito obrigado. Né? Divulgue o nosso programa para outras pessoas. Continue assistindo. Que Jesus ilumine teu lar, te proteja. E nós estamos aguardando sua visita. Ok? Tivemos no total 19 participações e nós agradecemos. Não vamos ler todas por causa do nosso tempo. Ok? Aos pés do monte. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que segui caminhar, quis saber onde estou. Eis-me aqui, minha dor serena. Estamos chegando em mais um final de um programa onde queremos te agradecer e vamos convidá-los a fazermos a fluidificação das nossas águas. Deus de amor e bondade, coloque nessa água e na água de todos os lares conectados conosco nesse instante o medicamento, o bálsamo, as energias para a nossa mudança interior. Que a tua luz, Jesus, banhe os nossos corações, nos trazendo acima de tudo a saúde física e espiritual. Que o teu amor, Senhor, possa envolver todos os que amamos, quer estejam encarnados ou desencarnados. Que a tua paz se estenda a todos esses lares. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Gente, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Obrigado. Todo trabalho é bem-vindo, as mãos que não se cansam de recomeçar. Esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o